O Live CNN atualiza vocês sobre a situação da ponte Rio-Niterói, que passou hoje por uma nova vistoria e as pistas foram liberadas. Atenção, informação que chegou aqui é de que as pistas foram liberadas da ponte Rio-Niterói nos dois sentidos. Essa ponte que é importante, ligação aí do Rio de Janeiro, capital, para a região dos lagos. E esses reparos, eles foram feitos, são reparos que foram feitos emergencialmente depois do choque que aconteceu ontem entre uma embarcação, um navio contra a ponte. Esse choque não comprometeu a estrutura. Os técnicos da Ecoponte realizaram uma primeira vistoria ainda na noite de ontem. A Bruna Carvalho, nossa repórter que acompanha em loco a situação, nos trouxe essa informação de que foi feita uma primeira vistoria. Os técnicos fizeram uma revisão de toda a estrutura da ponte Rio-Niterói, não encontraram nenhum abalo mais importante, mais que comprometesse de fato a segurança da ponte, mas aí eles continuaram interditando uma das faixas da pista, né, da ponte foi interditada, se manteve essa interdição ao longo da manhã de hoje e agora todo o trânsito na pista da ponte Rio-Niterói foi liberado. Você está vendo imagens aí da parte da estrutura que foi atingida pelo baque aí no momento em que essa embarcação, em que esse navio que passava por baixo da ponte acabou colidindo e batendo aí, se chocando com uma parte, com esse pilar aí, com essa área, né, essa área da ponte, mas não houve um abalo que comprometesse a segurança da ponte Rio-Niterói. Essa informação foi repassada agora há pouco, então, pelas autoridades que estão responsáveis em fazer essa vistoria. Os técnicos fizeram ontem à noite uma primeira vistoria, uma segunda vistoria foi feita na manhã desta terça-feira pelos técnicos na ponte Rio-Niterói. Então, agora o tráfego foi liberado nos dois sentidos da ponte. É importante a gente trazer essa informação, porque essa ponte, Isa, ela tem uma extensão ali de 12 quilômetros aproximadamente, né? É uma ponte grande que liga a capital do Rio de Janeiro à região dos lagos e principalmente agora, por conta desse feriado, agora da proclamação da República, muita gente acabou saindo da capital, saindo do Rio de Janeiro e indo para a região dos lagos e tendo essa preocupação agora de retornar, né, nessa volta para casa após esse feriado. Então a informação que chegou agora é de que o trânsito na ponte foi liberado nos dois sentidos. Ontem, quando essa embarcação colidiu ali na ponte, bateu, se chocou em uma parte da ponte Rio-Niterói, o trânsito foi interrompido, totalmente interrompido. Isso causou um longo congestionamento na cidade do Rio de Janeiro mesmo. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, recuperar essas imagens aí que mostram chuva forte no Rio de Janeiro. O trânsito que já é complicado ficou ainda pior por conta da chuva e por conta da interdição da ponte. Na manhã de hoje, algumas pistas da ponte foram liberadas, mas uma pista foi preservada ali pelos técnicos. Olha só, essa imagem mostra bem o caminhão fazendo a manutenção dessa área e fazendo sempre uma vistoria, né? Os técnicos avaliam bastante para ver essa questão da segurança. Esse é o primeiro ponto que os técnicos avaliam. A questão da segurança, e aí avaliaram que não houve um abalo forte na estrutura da ponte, não foi detectado nenhuma avaria, então, apenas pequenos danos em parte desse aparelho, desse guarda-corpo que fica na ponte Rio-Niterói. A gente mostrou, inclusive, uma parte desse guarda-corpo ali que ficou rachado ali, né? Tem uma estrutura um pouco quebrada, mas isso não abalou a estrutura de segurança da ponte Rio-Niterói, apenas pequenos reparos que precisam ser feitos de acordo com os técnicos e os engenheiros da Ecoponte que realizaram, então, uma vistoria no local. E a gente está sempre em contato, né, com especialistas que estão aí avaliando a situação da ponte. Inclusive, o especialista em gerenciamento de risco, Geraldo Portela, explicou para a repórter Bruna, que trouxe para a gente, que os pilares da ponte, o que aconteceu? Vocês estão vendo aí que teve uma modificação de estrutura, mas no caso, os pilares da ponte possuem um sistema de segurança justamente para evitar o comprometimento da estrutura em casos de colisão. Por isso que foi só
um susto. Por isso que a gente viu imagens do navio aí se aproximando da ponte, colidindo com a ponte. Realmente é uma imagem que assusta, mas o que o especialista em gerenciamento de risco Geraldo Portela diz é que a ponte Rio-Niterói, nos seus pilares, ela é provida de proteções. São outros pilares que ficam ao redor do pilar que realmente sustenta a ponte. Tudo isso para não haver nenhuma avaria no caso dessa estrutura. E acontece todo esse esquema de proteção do pilar maior justamente para minimizar os efeitos desse tipo de colisão. Só que a massa do navio é muito grande. O que houve é que não sabe se dizer se houve um dano que possa ter alcançado o próprio pilar, mas o que a gente sabe é que não houve, por enquanto, danos na estrutura. Vocês estão vendo aí o momento, então, que essa embarcação atinge justamente a ponte Rio-Niterói. Quando a gente olha um barco desse tamanho, né, Kenzo, a gente pensa que navio já, navio, né? Praticamente, não é nem um barco. Barco é coisa pequena, são barcos de transporte que tem um monte no Rio de Janeiro. Mas essa embarcação, segundo a Marinha, destinação, né, desse navio, a gente lembra, é objeto de processo judicial. E um inquérito sobre acidentes e fatos de navegação vai ser instaurado para apurar causas e responsabilidades desse acidente. Ou seja, essa embarcação estava praticamente, né, à deriva, não à deriva porque ela teve sua amarra partida, se deslocou do local em que ela se encontrava fundeada, mas é objeto de processo judicial. Então ele estava lá, praticamente abandonado, e aí teve então essas condições climáticas extremas, que é o que a Marinha deu aí como um motivo pelo qual essa embarcação se deslocou, por conta de condições climáticas extremas. A gente tem aí então essa imagem que é assustadora. A gente estava até falando mais cedo sobre a questão do motorista que está filmando esse momento que a gente vê aí agora passando, porque é uma embarcação muito grande, como a gente disse, é objeto de processo judicial, bateu na ponte Rio-Niterói, então houve uma colisão, mas o que a gente sabe é isso, que os pilares da ponte possuem um sistema de segurança para evitar o comprometimento da estrutura em casos de colisão. A gente lembra que na noite dessa segunda-feira, vocês estão vendo aí, olha o tamanho do trânsito em pleno feriado nacional. Na noite dessa segunda-feira, a ponte permaneceu fechada por mais de 3 horas, gente. Por isso que vocês veem aí um trânsito já quase anormal para o Rio de Janeiro. Claro que o Rio de Janeiro tem muito trânsito, mas dessa vez, por causa desse acidente, foi uma coisa realmente, o tráfego muito pesado. E o que aconteceu foi justamente isso. Na noite da segunda-feira, a ponte permaneceu fechada por mais de 3 horas, mas agora o tráfego é liberado na ponte Rio-Niterói. São aí diversas vistorias que foram feitas, né, desde a noite de segunda-feira também. E agora a gente vê um tráfego liberado. Que bom, né? Significa que as pessoas que estão voltando aí do feriado para suas casas vão encontrar uma situação mais tranquila. Essa era a grande preocupação. A gente vê aí nas imagens um trânsito terrível, novamente, em pleno feriado, as pessoas se deslocando, viajando e aí tendo que lidar com esse susto que foi essa colisão de uma embarcação com a ponte Rio-Niterói. Como vocês estão vendo aí, de novo, assusta, né? Ver uma estrutura de uma ponte assim, pelo que a gente vê danificada, mas a gente está conversando com especialistas a todo momento, dizendo que não há nenhuma, como eu posso dizer, avaria, exato. Nenhuma avaria mais grave em relação à ponte Rio-Niterói, pelo que a gente sabe até agora. Exatamente, o reparo foi feito por volta das 6 da manhã, esse reparo foi feito no guarda-corpo ali que foi danificado, esse guarda-corpo que a gente acabou de ver na imagem, né? A Isa estava falando sobre esse navio aí, que o navio ele foi construído em 94 e desde 2016 ele está fundeado ali na Baía de Guanabara, 2016, né? Ou seja, abandonado, teoricamente, exatamente, né? Fundeado faz tanto tempo assim, faz muito tempo. Desde 2018 a embarcação não tem mais tripulação, inclusive, né? E aí acabou, a embarcação acabou colidindo, então, nessa parte aí, nesse guarda-corpo da ponte, mas a informação agora é de que o trânsito foi liberado nos 2 sentidos da ponte Rio-Niterói, ponte que tem aproximadamente 12 quilômetros de extensão, as pessoas passam, pelo menos, para atravessar toda a ponte, percorrem num período de aproximadamente 15 minutos, então a expectativa é essa das equipes de trânsito do Rio de Janeiro, é de que o trânsito se normalize, então, até
o dia de hoje, ao longo dessa manhã de hoje, porque a gente sabe que nessa volta para casa hoje, depois do feriado, provavelmente o trânsito seria bastante carregado. Isso traria uma confusão ainda maior no trânsito do Rio de Janeiro e também para quem sairia da região dos Lagos retornando para a capital.